E aí pessoal, tudo bem? Nosso segundo episódio do nosso podcast. Antes de tudo, se inscreva, curta, ativa o sininho aí para mais uma notificação com assuntos super interessantes. Mas antes, agora falando sério, a gente vai tratar de um assunto importante, atual, que é perigos das redes sociais. Estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Fala galera, segundo episódio, vamos que vamos, perigo na internet. Se apresente também, meu amor. E aí galera, Felipe Eduardo, estamos aqui no segundo episódio e vai ser massa. E agora, voltando, a gente vai tratar de um tema importante, atual, que é perigos das redes sociais. E para isso a gente trouxe um professor universitário especialista. Vai se apresentar, por favor, aí, professor, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse bate-papo, né? Eu sou o professor Marcos Leite, como você bem disse, né? Sim. Sou professor universitário de educação profissional também, trabalho com jovens. Acho uma maravilha trabalhar com vocês e eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa interessante aqui, né? Tanto para alertar, como também para entender como é que funciona tudo isso que acontece na internet. O bom é que você já é ligado com jovens aqui, então vamos falar sobre internet, que é um tema que muitos jovens utilizam, muitos jovens sofrem com isso, e a gente vai debater isso. Eu vou lançar uma pergunta logo assim para começar esse podcast, que é sobre o vício. Porque nessa nossa geração, os jovens utilizam muito a internet. Sim. E isso acaba atrapalhando muito os pais, inclusive eu sou viciado aqui na internet, eu creio que todo mundo aqui. Ei, não. Então, a gente queria entender esse vício, as causas, as consequências, tudo. Vamos lá. Primeiro de tudo, entender que as redes sociais em si, elas são programadas para nos manter ali dentro, né? A partir do momento que a gente coloca ali na tela algo que é do nosso interesse e a gente vai, por exemplo, rolando o feed ali, automaticamente vai aparecendo outras coisas relacionadas àquilo que a gente está vendo. Então, o algoritmo dessas redes sociais, elas funcionam justamente para prender a nossa atenção. E quando você vai passando aquele feed, rolando aquele feed, o algoritmo vai entendendo que aquilo que você tem interesse, né, ele vai mostrando mais coisas a vocês relacionadas. E se você não tiver como ponderar esse seu tempo ali dentro daquela rede social, ele vai continuar mantendo você ali dentro. E, consequentemente, pode tornar um vício. O senhor considera a atual geração Z principalmente, ela viciada, ela dicta essa internet aos hormônios que são liberados? Eu não diria viciada. Eu acredito que talvez falte a instrução necessária. Porque, sim, a internet e as redes sociais, o que a internet nos proporciona são muitas coisas interessantes, né? Desde você se munir culturalmente de muitas coisas interessantes, como o aprendizado em si. É preciso ter um foco tem hora que a gente vai estar ali só para ver algumas coisinhas, tem hora que a gente tem que estudar, tem hora que a gente tem que fazer outras coisas relacionadas a trabalhos, quando for o caso de vocês. Mas, acima de tudo, a gente precisa entender que a internet, ela pode ser usada, né, de uma maneira que nos cresça culturalmente e profissionalmente. É preciso ter foco naquilo que você está fazendo na internet e não se deixar levar, porque o intuito dela, o algoritmo dessas redes sociais, eles são propícios para lhe manter ali dentro. Então, se, por exemplo, você não diz, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou ficar 15 minutos aqui só vendo coisas mesmo e tal, mas depois desses 15 minutos eu vou sair daqui. Então, o que faz com que você limite o seu tempo e não se vicie? É justamente a capacidade de você dizer assim, agora eu vou parar, eu não vou ficar mais aqui. Porque se você ficar ali, o tempo passa e tal. E esse vício, quando ele acontece, ele ocasiona doenças psicológicas, né? Que aí tem uma série delas que a gente pode ir relatando aí nesse sentido e que faz com que também o adolescente ele perca todo o cenário que está em volta dele, né? Viva naquele mundo, o que de fato muitas vezes o prejudica até no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Professor, o senhor falou sobre uma palavra muito importante que é o algoritmo. O que seria esse algoritmo? O algoritmo ele é nada mais, nada menos que uma sequência lógica e matemática para um determinado fim,
né? Ele é criado para poder induzir, na verdade, não diria induzir, mas construir uma atividade, desenvolver uma atividade, né? Dentro de um sistema, dentro de um aplicativo, né? Falando de maneira até muito simples, não muito técnica, né? Então você cria uma sequência matemática, onde ela é direcionada a uma sequência lógica de atividades, né? Dentro daquele algoritmo, para que o usuário ele possa executar mediante aquilo que foi programado anteriormente. Se liga, você, por exemplo, não tô te chamando de velha nem nada, mas você é uma geração, Tranquilo. você é uma geração mais antiga. Sim. Então, comparando sua geração, né? Que sua geração, pelo que eu sei, os computadores estavam sendo criados, só que não era para acessar Facebook nem nada. Tá mexendo na idade, mas vamos lá. Eu só tenho 41, mas vamos lá. Não, me perdoe. Eu vou até falar um pouquinho, né, da minha história. Eu comecei na área de TI em 1994, né? Tem um tempinho aí. E como foi que eu comecei? Eu comecei com o curso de manutenção de computadores. E assim como a sua geração, não é diferente. A nossa geração, ela era muito curiosa também, né? E o que, de certa forma, fez com que surgisse muito profissionais autodidata, né? Porque a gente não tinha tanto recurso e tal. Hoje em dia vocês têm tudo, é muito maravilhoso, tem tudo aí, né? Tudo na internet. Falta querer estudar, né? Não precisa de biblioteca, já tem tudo no computadorzinho. Né? Muito vídeo de Mas, e de lá pra cá, né? Eu tive oportunidades, né? E eu sempre digo para os adolescentes o seguinte: a oportunidade que surge não é para ser perdida, é para ser agarrada a qualquer custo. Inclusive, se você me permite, eu quero mandar um abraço pro professor José Roberto, porque essa situação que eu vou contar envolve ele, né? Ele chegou, eu sou formado em administração com habilitacional de sistemas, né? Eu estudava na Cairu, que hoje eu sou professor universitário lá, né? Então, isso significa dizer que qualquer um pode construir uma história, assim como vocês estão construindo uma história aqui bacana. Acho essa ideia de podcast com os alunos da faculdade fascinante, né? Porque vocês vivenciam o dia a dia da faculdade e tal, então é muito interessante. Então, estando num laboratório fazendo um trabalho de informática lá, ele disse que queria fazer um curso, poucas pessoas levantaram e eu fui um desses profissionais. E aí, fiz o curso, era de Linux e tal, e depois fui monitor de informática da faculdade. E de lá pra cá, eu nunca disse quero ser professor, a coisa foi acontecendo e tal, as oportunidades foram surgindo. E graças a Deus, eu tenho paixão mesmo pelo que eu faço. Eu acredito que a educação, ela muda realmente o mundo. Não é uma coisa bonitinha, é uma coisa real, né? E tem cenários, né, e histórias para contar de Angola baseada na educação, que a gente vai falar aí um pouquinho, que também tem a ver com essa questão dos perigos da internet e dos projetos tecnológicos que a gente pode desenvolver em determinadas circunstâncias. Também eu acho que com a internet ficou tudo mais fácil, né? Você vê qualquer coisa na internet e ninguém tá te proibindo, mano. Não tem uma restrição assim, porque você pode fazer as coisas assim, a restrição dos seus pais. Até mesmo coisa tecnológica, como a gente tá tratando aqui, se eu tinha dito aqui agora, só foi autodidata, né? No caso, só aprendeu sozinho, era uma falta de recursos que levou a isso. Mas hoje em dia tem até canais que são literalmente dedicados a você aprender essas coisas. Por exemplo, você quer aprender a programar, você não precisa necessariamente ir direto para um curso, como foi o caso de Yuri. Porque, você pode aprender essas coisas na internet de graça se você buscar, você souber buscar como é que você faz. É uma facilitação que, na minha opinião, embora ela seja benéfica, eu ainda acho que ela pode te causar alguns problemas que você não vai estar acostumado a buscar por si só. Eu digo o seguinte, tudo tem uma dosagem, né? É preciso ter uma dosagem em tudo. Aí tem dois cenários que a gente pode separar. Primeiro é a oportunidade que vocês têm, de um modo geral, de ter acesso a toda essa tecnologia, né? E segundo, como vocês dosam isso e até que ponto é interessante vocês utilizarem tal tecnologia, né? Antes a gente comentava, né? Sim. Eu te falei, perguntei sua idade, se você sabe quantos jovens da sua idade são milionários hoje? Verdade. Porque eu sou também estrategista digital e percebo que o mercado digital, para aqueles jovens que têm sede, que têm gana de buscar, né? E assim, até para desmistificar uma coisa, marketing digital não é facilidade.
Marketing digital é trabalho como outro qualquer. Só que se você pega uma linha, né, dentro do marketing digital que você tem mais afinidade, então você tem possibilidade, estudando e trabalhando, de crescer muito nesse sentido e ganhar muito dinheiro, né? Agora, assim, ganhar dinheiro é interessante, mas ganhar dinheiro fazendo o que gosta é muito mais interessante. Então, eu costumo dizer que se você quer ser um profissional mais feliz, faça aquilo que gosta, independente do dinheiro que você ganhe. Se você faz aquilo que gosta, amando aquilo que você faz, o dinheiro vai ser uma consequência tranquila. E ainda falando dessa questão que você citou, muito material na internet. Tem alunos que aprendem a programar, assistindo vídeo e tal. Às vezes, é claro, é a necessidade do professor, porque tem coisas mais específicas que são de bagagem, de experiência. Mas tem essas possibilidades também, né? É surreal o que está acontecendo agora. Essa semana passada, na verdade, né? Eu tive a possibilidade de ter acesso a 2 vagas. Uma de 30 mil reais por mês, outra de 40 todo mundo mil procura reais. a área de 30 mil reais. Para trabalhar como desenvolvedor de software. É surreal. Portugal está vindo aqui no Brasil, levando os profissionais, levando os brasileiros para trabalhar lá, né? E eu digo levar mesmo porque, tipo, tem uma grande parte dos brasileiros que, ainda assim, com esses salários altos, às vezes eles ganham muito mais lá fora, porque é em outra moeda e tal, e as oportunidades. Um exemplo disso, um irmão de um amigo meu, ele foi para Portugal como técnico, ele não é graduado. Em 3 meses, como técnico, ele levou toda a família. Sustentar uma família fora do país é surreal. Né? Estados Unidos, então, eu sei o que é viver lá fora, né? Que eu tive a experiência e tal. A gente vai falar também, né? Sobre isso lá fora. E sustentar a família lá é surreal. Mas a área de TI hoje, ela proporciona a vocês uma possibilidade gigantesca de mudar a vida de vocês. Onde o dinheiro, ele não passa a ser o foco. A possibilidade de superar os objetivos e os obstáculos é mais interessante, e o dinheiro vai ser uma consequência tranquila. Por exemplo, eu acho que foi há 10 anos atrás, tava tendo guerra cibernética entre Estados Unidos, Rússia. Teve uma guerra porque a tecnologia está avançando tanto que agora as guerras estão sendo cibernéticas, por própria programação, tudo. Eu acho isso fascinante, porque você está chegando a um ponto que a tecnologia está tomando até o rumo de coisas coisas físicas. O próprio soldado hoje em dia nos Estados Unidos, eu não sei se você já chegou a ver, que, tipo, a proporção de aparelhos tecnológicos, por exemplo, drones, está se tornando maior do que pessoas. Então, tipo, isso me traz uma preocupação que nosso amigo aqui ele trouxe, que ele tava com o coração na mão. Se o Exterminador do Futuro vai voltar do futuro, vai pegar ele pela cabeça. Aquilo lá era uma premonição, né? Ele tá com medo. Mas assim, ó, na China, por exemplo, já tem policiais robôs e tal, né? Em hotéis da China, você não vê ser humano. São robôs programados através de inteligência artificial, né? Está tendo uma campanha, né, liderada pelo próprio Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, um dos maiores CEOs das empresas de tecnologias do mundo, né, localizada lá nos Estados Unidos, onde eles querem dar uma parada no desenvolvimento da inteligência artificial. E aqui é bom esclarecer uma coisa: a inteligência artificial não é que ela vá tomar tudo ou vá tomar o lugar do ser humano. Categoricamente, se a gente não se qualifica, a gente não vai saber lidar com a tecnologia. A tecnologia ela é programada pelo ser humano, né? Então ela precisa da gente. Agora é fato que algumas coisas naturalmente vão ser substituídas pela falta de profissionais. Se a gente for analisar, até 2050 a gente tem um déficit de 400 mil profissionais da área de TI. E eu pergunto, às vezes eu digo, meus alunos estão fazendo o quê que não estão estudando ainda outras linguagens para estar nesse mundo aí? Voltando àquele assunto de redes sociais, é muito mais interessante você saber como funciona do que você ficar ali enrolando no feed. Então, imagine, você tá ali dentro das redes sociais, você conhece as redes sociais, então você tem uma ideia, né? E então você transforma isso no aplicativo, numa rede social, né? E aí para isso, é preciso identificar uma dor, né? De um nicho. O nicho, ele de uma
de um público-alvo, de pessoas específicas, né, que tem uma dor, tem uma necessidade, e você, através disso, você cria um aplicativo que resolva a dor dessa pessoa, né? Então, desenvolvimento de software é algo fascinante, né? E que vai te prender muito mais do que ficar ali rolando. O professor também rola a rede social? Olha, eu sou apaixonado por futebol, sou torcedor do Bahia. É difícil. Bom aí, ó. E aí, Deus é pai. o que acontece? Que é isso, Amo rapaz? futebol. Inclusive, o Bahia deu 4, eu tenho que deixar isso aqui registrado. Sem problema. Você aí que defende o Vitória porque deu 2x0, 3x0 você se prepare, viu? Mas não, mas não vamos começar essa guerra aqui no futebol. Mas só citando um exemplo, o futebol, ele é uma paixão, né, que nos faz manter dentro da rede o tempo todo, né, também, né? Mas o que eu faço? Dando esse exemplo meu, nesse caso, eu quero saber do Bahia, eu vou lá no site, eu leio as reportagens e tal, porque eu torço pelo Bahia desde os 9 anos, Caraca. então eu quero saber tudo e tal, né? Vou lá na rede social, olho e depois saio, porque se eu não criar esse limite, eu fico ali preso, né? E aí, se você chegar e levar isso para adolescente, aí a gente entra em outros cenários. Porque os jogos, eles atraem, e por trás desse jogo tem muita coisa aí. Tem até um adendo, né, que teve essa série de massacres no Brasil todo, e isso envolveu muito as redes sociais. Sim. Com criação de grupos, isso tudo engloba, velho. Inclusive, houveram alguns pronunciamentos infelizes de algumas pessoas, principalmente de pais, que são pessoas, geralmente essas pessoas elas não são tão informadas quanto seus filhos, que elas não estão sempre nas redes sociais, de que dizem que os jogos e os filmes são que induzem as crianças a estarem fazendo esses comentários. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, que é um especialista, se o senhor concorda com essa ideia. Rápido. Além disso, tem um vídeo que está sendo muito, muito falado pelas redes sociais de uma mulher falando que 30 minutos de Free Fire, Call of o mesmo de Duty, um crack. GTA, tem os mesmos efeitos colaterais de um crack. E tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá em casa. Quando eu botei esse vídeo lá e minha mãe viu, minha mãe falou, tá vendo você que joga Free Fire? É sério, minha mãe me deixa de castigo, tô falando a verdade. E aí eu falei, não, minha mãe, é sério, é só um vídeo aí que ela tá falando. Aí eu fiquei nessa, meu Deus, imagina se minha mãe deixasse de castigo se eu não explicasse isso pra ela. Então esse assunto é muito complicado, eu quero que você fale. Vamos lá, olha só. Tem duas questões aí. Primeiro, quando o adolescente, vocês aqui estão em idade, vocês já têm uma noçãozinha, mas não deixam de ter a necessidade de um acompanhamento dos pais, a faixa etária de vocês, né, até abaixo dessa faixa etária, é claro. Então, analisem junto comigo. Se vocês se enfiam dentro do quarto e estão ali jogando o tempo todo e tal, automaticamente jogar é bom, eu jogo, agora só sei jogar futebol. Só jogo futebol, né? Mas tudo bem. Tem que ter uma ponderação nesse sentido, porque a partir do momento que você fica ali o tempo todo jogando sem uma intervenção, né, uma durabilidade acima do normal, isso vai causar problemas psicológicos em vocês ou em qualquer um que esteja nesse cenário. Porque com o passar do tempo, você não percebe, mas você se vicia, né? E assim, os jogos onde eles têm uma conotação violenta, né? Automaticamente, sem vocês perceberem, eles podem deixar vocês violentos também. Mas violento como? Nas atitudes, né? No falar e tal. Porque, por exemplo, os jogos onde envolve esse já tirar e tal, não sei o quê, porque eu só jogo futebol, não sei nada dessa parte aí. Por exemplo, que são famosos. E aí, violência, tiro, você tá ali, aquela coisa toda e tal. E assim, vamos lá, tem jovens que tem um acompanhamento dos pais, tem uma formação legal e tal, então o jogo ali é mais uma diversão. E aí eu quero chamar a atenção nesse sentido, né? Os pais precisam acompanhar, porque tem jovens que não têm essa noção, né? E aí quando eu falava a questão dos jogos, além de ser levado para outros cenários como pedofilia, como bullying, né? Por exemplo, uma foto, né, de um jovem na internet que vaza, dependendo do contexto dela, você não tem como dar um delete na internet.
E isso pode prejudicar o jovem futuramente, porque vai ficar rolando Verdade. Como acontece ali, com vai os ficar na famosos. rede. É assim mesmo. Então, todo cuidado, ele tem que ser tomado nesse sentido. Então, eu falava aqui, agora há pouco, desses jogos violentos, que, de certa forma, a intensidade e o tempo que se passa dentro dele é prejudicial, até psicologicamente, Isso é falando, verdade mesmo. né? E o outro cenário é que quando são adolescentes, são crianças e tal, que estão dentro desses jogos, elas são induzidas a fazer coisas, né, que às vezes os pais não acompanham. Então, eu digo que a presença dos pais, a conversa dos pais, ela é super importante nesse sentido, no acompanhamento. Jogar é legal, é bacana, mas precisa entender como é que está sendo esse acompanhamento. Então, um adolescente que ele vai e fez 4, fica ali, tô no meu quarto, Fica jogando, jogando beleza, o escondido. tempo O cara todo. fica o dia todo. Tem que ter uma ponderação. E o melhor, a conversa, ela é o ponto, né, crucial para que se estabeleça uma confiança entre o pai e o filho nesse sentido. Eu tenho filhas, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, a Maria Antônia, né? E a outra é a Maria Alice, é bebê ainda. Mas a Maria Antônia, ela já é esperta. Já fala muita coisa, já quer conversar comigo de coisa. Então, a gente precisa, aos poucos, vendo as necessidades, né, de entender as coisas dos nossos filhos de um modo geral e estar sempre perto e acompanhando, extremamente necessário para que possa ter um ponto ali dentro de uma linha tênue para entender o que é necessário e o que não é necessário ir além nesse contexto. Falando até de filhos, eu tenho um sobrinho que ele tem 8 anos. Aí, velho, ele começou já a usar o celular quando tinha 4 anos, velho. Isso daí tem um artigo que especifica, eu não sei se é verdade, você que vai me dizer, mas dizem que é prejudicial para a mente da criança, tanto porque você vai estar viciando ela na liberação dos hormônios dos neurotransmissores, por exemplo, a dopamina mesmo. Quando você está no TikTok, você está no Instagram, se você não estabelecer um limite, em algum momento você vai ser dependente daquilo ali diariamente. E para uma criança, tipo, pra gente aqui, a gente consegue fazer... Consegue manter o limite. A gente consegue estabelecer nosso próximo limite através do que a gente está vendo. Mas para uma criança de 4 anos, que ela é basicamente Tudo é leiga, novidade. tudo é novidade, tudo ela vai querer fazer. E outra. Isso é super interessante. Aí tem algo muito crucial nisso. Vocês já ouviram falar no modo zumbi? Modo zumbi, Pai, acho que já. mais ou Por menos. exemplo, quando a criança, ela tá Observe, uma criança, ela tá na sala, ela tá brincando. Aí, de repente, você liga a televisão. Ela tem ali entre 2 anos e tal. Ela para, ela estaciona. Ela fica ali vidrada, né? Olhando e tal. Isso é o modo zumbi. Uma criança, ela não pode ter contato com tela antes dos 2 anos. Cientificamente falando. Tem até um exemplo falando que, tipo, tem mães que quando o filho começa a chorar, ela dá o tablet pra que ele pare de chorar. Sendo como se fosse um remédio para que ele não fizesse aquela coisa que ela não A queria. geração de pais de hoje em dia... Houve uma pesquisa, eu não lembro agora qual foi o instituto, mas eu vi uma pesquisa na internet recentemente, no qual, tipo, entrevistaram 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, mais de 80% que eram pais entregavam celulares, tablets, principalmente para poder impedir que a criança se sentisse triste. E, tipo, são crianças novas, abaixo de 8 anos, são pais de crianças que são basicamente recém-nascidas, digamos. A minha filha mais velha, a gente conseguiu dentro desse contexto, né, e tá fazendo também com a mais nova. Agora, assim, é claro que a gente nem sempre consegue, a gente tenta fazer, eu e minha esposa, da melhor maneira possível, só que é complicado num cenário onde a tecnologia ela toma tudo, mas o ideal é que a criança ela não tenha acesso antes dos 2 anos, até mesmo porque ela está em desenvolvimento da visão ali, e essa questão do vício, né, como você ia falando, nesse sentido do seu sobrinho, é prejudicial. Agora, assim, cada pai sabe como conduzir isso da melhor maneira, né? Eu estou falando aqui cientificamente, Sim. né? Os dados que mostram que crianças que têm acesso à tecnologia antes dos 2 anos têm vários fatores que o prejudicam, né? Na sua construção e no seu crescimento. Agora, professor, eu queria saber sobre as experiências que o senhor disse, que o senhor foi para outros países. Explica mais um pouquinho como foi, Isso. etc. Quais países o senhor foi? Vamos lá, eu já fui para Angola. Eu trabalhei 2 anos em Angola
Fui para Portugal também, Espanha e dei uma passadinha em África do Sul. Caraca, coisa Pô, boa. foi a África toda. E assim, oportunidade, eu digo sempre, né? E volto a dizer, a oportunidade ela tem que ser aproveitada. Em 2008 eu fiz uma seleção para trabalhar como consultor internacional junto ao Ministério de Educação de Angola, né? E aí fiz uma seleção e aí sempre acreditei, né? E sabe aquela questão que a gente fala assim, palavra tem força? Uhum. Tem muita força, cara. Tem muita força. Palavra tem força. E um dia eu brinquei na sala. E eu disse assim, pela educação eu vou até para outro país. Caraca. Tava prevendo o futuro. Chega a me arrepio. Mal sabia. Pela educação eu vou até para outro país. E aí aconteceu, em 2008 apareceu essa oportunidade. Em 2010 eu fui para lá. Pô, vou começar a falar E olha isso o também. detalhe, viu? Muito interessante. Eu gosto de contar essa história porque é muito interessante. Meu nome é Marcos Leite. O outro professor que eu fui substituir era Márcio Leite. Caraca, achei que era café. Então eu não digo que é. Caralho. Vocês acham que é coincidência? Pensa aí. E olha só, o cara, né, chamando assim, tô mais à vontade, né? O professor, ele tinha o mesmo perfil que eu. Tipo assim, jeito e tal, né? Meu ex-chefe, né? Ele disse, rapaz, tá tudo em casa, eu não vou ter nem problema, eu vou te colocar lá na província. Lá chama província, né? Chama Mesmo nos Estados província, Unidos. né? E aí tem as histórias, rapaz, bacana, né? Você chegou lá no mercado, né? Aí tá assim... E eu tava com um colega, né? Ele é branco e tal. E assim, a gente mais clarinho, né? Em Angola, as pessoas em sua maior parte são negras e tal. E aí o cara tá falando lá, o angolano falando assim, o pula. Eu falei, o que esse cara tá falando aí com a gente? Rapaz, ele tá xingando a gente não sabe e tal. Só que ele tá falando da cor, né? Que quando é cor diferente e tal. E tem outras situações, né? Várias histórias, mas foi uma experiência muito bacana, né? Eu primeiro fiquei no Kwanza Sul, uma cidade litorânea. O Namibe, depois no Namibe, também é uma cidade litorânea. E o que eu fazia, né? Eu trabalhava com formação para professores e tal, angolanos. Não sei se você sabe, Angola passou por uma guerra civil muito severa, né, onde destruiu praticamente todo o país, né? Em alguns lugares que a gente ainda viu as questões das balas, dos furos das balas e tal. Né? E também um cenário assim, deixou muitas pessoas mutiladas e tal. Mas eu digo que eles foram muito inteligentes porque apostaram na educação para reconstruir o país. E educação profissional, educação técnica. E aí lá no Kwanza Sul, eu lecionei, além de dar formação, viajar pelo país ministrando palestra, eu lecionei algumas cadeiras, ela chama cadeira de informática, e também atuei com os alunos na construção de um projeto, onde, através da internet, né, a gente construiu uma biblioteca virtual, que foi uma novidade. Há 15 anos atrás eu estive em Angola lá em 2010, 2011, a gente está em 2023. Fez então, uma biblioteca, o quê? Biblioteca virtual. Mas essa biblioteca virtual, tipo... A gente montou um laboratório de informática, criou um servidor dentro dele, porque lá não tinha a facilidade de acesso à internet para as pessoas, então tinha que ficar centrado em um lugar. E isso ficou lá dentro do instituto onde eu lecionava. E aí criou esse projeto com esses alunos para ter acesso aos conteúdos da internet, e acabou servindo toda a população, né? E assim, os angolanos, eles tinham sede, tinham ganas de querer aprender, de querer construir, de fazer diferente. Muitos dos meus alunos hoje são gestores de TI. Por isso que eu acho que quando tem uma civilização sem internet, velho, sem celular, eu acho que a busca por conhecimento é muito maior. É o que eu tinha falado antes, mano. Os navegadores, eles trazem muita facilidade. E por isso, tipo, geralmente você vai pesquisar por coisa cabal. Por exemplo, sei lá, eu quero raspar meu cabelo. Eu vou pesquisar como ficar careca. Em vez de eu estar pesquisando... Eu não tenho esse problema. Você não precisa. Já é natural. Mas, tipo, em vez de eu estar trazendo à tona alguma coisa que vá me ser útil mesmo, sabe? Tipo, geralmente eu vou estar indo mais pra esse lado idiota, que é o que eu faço. Eu vou dizer aqui por experiência própria. É porque, tipo, praticamente, antes você
pesquisava em livros. Agora você fala, Alexa, É. ela te responde. Então É, fica muito fica mais fácil. Agora né? sim, ó, eu digo sempre o seguinte. Eu não sei o tempo que vocês levam ou se fazem isso. Eu digo sempre que a leitura ela é muito importante, né? Em qualquer contexto. Se eu não estou lendo algo específico, eu estou lendo alguma coisa. Porque a leitura ela ajuda muito nesse sentido, né? Até do raciocínio lógico. Né? Para quem quer trabalhar na área de TI, tem que ter um raciocínio lógico apurado, né? Então, por exemplo, se você treina a criança também, né, a trabalhar com jogos de lógica e tal, isso ajuda muito no desenvolvimento dela. Então, eu sou a favor de que tem uma área que você gosta, então você lê sobre aquilo, né, tornar a leitura um hábito, ela é muito útil, né, para qualquer pessoa, né? Então, muitas vezes a gente acha que essas facilidades da tecnologia, né, porque é massa você chegar, né, eu viajei fui prestar um serviço para uma empresa lá em Maceió, né? E aí eu fazia chamada de vídeo para minha filha, né? E aí, numa dessas chamadas de vídeo, ela viu a Alexia, né? Eu falei alguma coisa com ela e ela, pai, o que é essa mulher aí, olha? Se não, filha, é a Alexia. Quem é a Alexia? Aí outra mulher, já ficou com medo. Aí eu fui explicar a ela o que é a Alexia, né? Ela, pai, aí ela fazia chamada de vídeo, pai, deixa eu falar com a Alexia aí. Você vai falar o que pra ela? Eu, pai, deixa eu falar com ela. Se eu falar com ela, ela não atende? Atende. Aí ela de lá do outro lado, né? Você vê que criança tem mais essa curiosidade. E ela falava, Alexia, toque uma música de MPB. Aí a Alexia tocava, né? Pai, Ela que ficava- fascinante, ela ficava, pai, "Nossa!" e tal. Então, a tecnologia, ela é fascinante, até para os novos, né? Mas a gente tem que entender que algumas coisas a gente precisa ainda manter como cultura. A leitura, né? Estudar, né? E assim, as redes sociais, a internet, tudo isso é muito legal. Agora é interessante que a gente tenha o que uma das palavras que eu mais usei aqui nesse podcast, que é a dosagem. A gente precisa saber dosar para a gente poder não perder o foco, né? Eu não digo que eu não estou nesse cenário. Às vezes a gente perde o foco e tal, perde a atenção. Mas primeira coisa, o que eu quero? Onde é que eu estou? Né? O que eu quero construir? Para onde eu quero ir? Né? Se eu quero seguir o caminho da tecnologia, quais os caminhos eu falo isso aqui de modo geral, né, como uma dica, né, para vocês e para os outros que verão esse podcast, né, para onde eu quero ir. Então, vocês têm que imaginar nessa linha, né, nessa construção. Eu, por exemplo, faço sempre um planejamento de 10 anos na minha vida, né, e aí vou sempre me perguntando se onde é que eu tô e tal, e onde é que eu preciso chegar para conquistar o que eu tracei. Até no colégio, eu acho que desde a pandemia pra cá, 2020 para 2023, o uso de celular despencou no colégio, Não. nas escolas. Aumentou, você quer dizer? Então, pô. Não, você falou despencou. Você é Ô, maluco? Me perdoe. Eu só queria deixar claro aqui para as pessoas do outro lado que a gente não tá falando que a internet é um perigo. É o que tem dentro, tipo, se você usar sem limites. Pra depois não virem aqui e falar... Tem um equilíbrio. Existe um equilíbrio para tudo, em Yang. Limite. Exatamente. E aí, eu, aproveitando essa oportunidade, eu queria dizer aqui uma coisa pro senhor. Através do que ele mesmo falou, essa questão da internet, do celular, o uso de celular se torna mais frequente. O senhor acha que isso é uma consequência da pandemia? Tipo, com certeza mas qual seria a sua opinião? A pandemia nos deixou, como eu costumo dizer, né? Nos deixou muitas feridas, né? Por quê? A gente não estava preparado para esse cenário, né? Viver enclausurado, rapaz, um negócio complicado. Zoológico. Ficamos privados com aquela máscara o tempo todo no Misericórdia. rosto, respirando o nosso próprio gás carbônico, aquela Deus loucura, é não mais. pode sair de casa, comida faltando e tal. O ser humano em si não estava preparado para isso, Não mas tinha jeito, tinha nem como nós fugir somos do celular. adaptáveis, né? E aí, consequentemente, a tecnologia realmente foi, digamos que uma válvula de escape Um para refúgio, várias como se fosse um coisas, refúgio. né? O home office se estabeleceu, né? Muitas empresas foi entenderam uma isso como revolução. uma necessidade no Trabalho. mundo moderno e tal, né? As aulas passaram a ser remotas e tal,
Mas a pandemia, ela nos deixou algumas feridas, sim, né? E muita gente não estava preparado para lidar com isso. Consequentemente, a tecnologia foi, sim, uma válvula de escape. E aí, aquela coisa, né? Hoje a gente tem muitas pessoas, né, que também vivenciaram esse momento, que usaram da tecnologia como algo para suprir, né, faltas, né, da convivência social, que de um certo modo não conseguiram reverter, né? Mas eu digo sempre que se a gente pensar que o convívio social ele é melhor, né, e mais interessante do que a gente viver só dentro da tecnologia, né? Eu tô falando isso, mas eu me incluo também, né? Eu me incluo. Eu sou ávido por tecnologia e às vezes eu tenho que parar assim, não, peraí, tem que largar tudo. E antigamente eu ficava tão trabalhando e tal, não sei o que precisava dar um tempo. Eu agora, minha filha me chama, papai, eu tô lá no computador, bora brincar. Eu largo tudo e vou brincar com ela. Porque eu já entendi que se a gente não... Se ela tá chamando é porque eu não tô brincando o suficiente com ela, né? Então a gente tem que entender, cada um tem que entender, né, o que precisa, de certa forma, melhorar para lidar com a tecnologia no seu dia a dia. Nesse ramo de redes sociais, por exemplo, a gente vê muita coisa superficial e eu fico assim, cara, a gente perde muito tempo. Aproveitando só deixa, existe um negócio chamado síndrome do impostor, que já era algo que existe, que eu não sei qual foi a pessoa que propôs essa ideia, mas que recentemente ela vem se tornando cada vez mais frequente por causa das redes sociais, como o Yuli que tá falando, por causa que muitos influencers, né, esses criadores de conteúdo, como meu grande amigo Rodrigo aqui se vocês puderem seguir ele no TikTok, sigam lá, pra ver só os musculão. Rodrigo Marão. Eles mostram uma faceta que não é real. Geralmente eles pegam, vamos dizer aqui, tipo, duas pinturas. Uma pintura de Van Gogh, que é algo mais depressivo, que você ficará deprimido, e uma pintura, sei lá, eu ia falar Leonardo DiCaprio, desculpa. Leonardo da Vinci, que é algo mais emotivo, mas que ele tem mais cores. Você consegue ver que ele é mais bonito. Eles escolheriam qual para mostrar? Leonardo da Vinci. Por causa que você vai ver algo ali mais feliz. Você vai ver algo mais apropriado para aquele momento. Porque, por exemplo, ninguém tira uma foto assim de aposta, já vai escolher a melhor foto, mano. Você tem uma preparação. É interessante, né? Essa questão que você fala, porque tem a ver com a indução, né? E aí, trazendo para o nosso cotidiano, vejam bem, 2 pontos, né? O primeiro, que as pessoas hoje ela têm uma necessidade na rede social de mostrar sua vida como todo, né? E ninguém tá feliz o tempo todo na rede social, né? Vamos lá, né? E aí o que acontece? As pessoas elas deixam rastro de sua vida na rede social, e aí é um perigo que eu quero alertar também, principalmente pro jovem. Seguinte, eu tô saindo de casa, eu tiro uma foto. Aí chego num ponto de ônibus, tiro uma foto e posto. Aí chego no lugar que eu lancho, eu tiro outra foto. Chego na escola, na porta, tiro outra foto. Eu tô saindo, eu tiro outra foto. Por exemplo, se tiver algum... como é que eu posso falar? Um malfeitor, digamos assim, né? Que você se lembra. Alguma pessoa mal intencionada, e ela tá te rastreando ali, né? Pela rede social. Então, a rede social, ela não deve ser, no meu ponto de vista, algo que você registre tudo que você faz. Se você é influenciador, você tem um foco ali, então você está direcionado àquilo. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Por exemplo, quando... falando agora... da questão de crianças que são induzidas por esses jogos, né? Voltando aqui a esse assunto. A pedofilia, ela tá instalada aí, né? E aí tem um perigo, aí tem um pinch, né? Que as pessoas vão lá, clicam naquele link e
atrai coisas para os seus computadores e tal, né? Os jogos que as crianças são induzidas porque vão receber um jogo moldado de maneira gratuita, não vai pagar e tal, e quando vai se ver outra pessoa, jovens que são induzidos a se encontrar com outras pessoas, quando vai ver, tem um caso recente de uma menina que foi parar em outro estado. Aquela que ela tava com um cara de 21 anos. Exatamente. Meu Deus. Né? Nem sempre a gente tem um final daquele, né, que foi que a menina estava bem e tal, mas o que eu sempre digo, né, a proximidade dos pais, a conversa e tal, elas são cruciais para poder até reverter, né, ou identificar algo do tipo. Eu aproveitar aqui essa deixa ali de novo, né? Mas que meu amigo aqui que influencia incríveis quantas pessoas? Acho que umas 100 pessoas. Poxa! Já é um número grande. É um começo. É uma galera. Mas aí, lembra de novo aqui pra vocês seguirem ele. Vamos começar aqui. O sucesso começa pequeno. Mas sim, eu queria dizer aqui, tipo, se você, vamos supor que se o senhor for Pode chamar de você também. É complicado. Mas tipo, vamos supor aqui, um cenário hipotético, que o senhor e Yuli são pessoas famosas. Tipo, vocês têm 1 milhão de seguidores. Aí Yuli, ele influencia 100 mil pessoas, só que ele tá apontando uma vida feliz que ocasiona situações entre aspas, assim, embaraçosas para as outras pessoas. E o CEO que tá com 1 milhão só tá repetindo o mesmo processo. Que essas são as criações das trends, por exemplo. Que, tipo, hoje em dia as pessoas elas são muito sensíveis por causa de ansiedade, depressão. Sim. Então, tipo, você tem que tomar muito cuidado com o que você publica na internet. Só que a maior parte das pessoas, eu não vou citar o nome aqui, mas você vai saber o que eu tô falando. Existem algumas pessoas na internet que elas divulgam produtos ruins. Como se fossem produtos bons. Ela insiste na ideia de que é um produto bom, que é um produto que vai lenhar a sua cara. Tipo, eu vou usar um exemplo aqui. Eu não vou falar o nome da marca. Ela só quer pelo marketing. Não, eu já entendi onde você quer chegar. Vamos lá. Vou falar pela experiência do digital, né? Eu comecei a estudar marketing digital em 2015, né? E de lá para cá eu vi muita coisa no digital. E eu queria aprender marketing digital porque eu queria saber como é que funcionava tudo isso, né? E aconteceu muitas vezes de eu comprar cursos, consumir coisas que não tinham muito sentido porque vendia uma coisa e era outra. Então eu aconselho nesse sentido as pessoas a não só ir pelo influenciador, mas pesquisar se aquilo mesmo tem veracidade, se aquilo realmente é útil, se aquilo realmente faz sentido, né? Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam comprando por impulso, né? E o marketing digital, ele é uma área muito boa, que faz muita gente ganhar dinheiro sim, né? Muitas pessoas, elas utilizam isso da maneira errada, trabalhando a questão da fragilidade da pessoa, mas eu entendo que deve ser algo que entregue valor à pessoa, né? Então, não venda só por vender, né? Eu entendo o marketing digital como uma área muito boa, né? E a gente conversava, quantos jovens da idade de vocês estão multimilionários. Agora, marketing digital é estudar, é aplicar, né? De verdade, né? E quando eu falo lá alguma coisa no meu Instagram ou também conversando ou em palestra, é justamente isso, né? Tudo que você faz tem que ter um sentido e você tem que procurar ver qual sentido faz para você. Porque o simples fato de você falar e induzir ali, né, não significa dizer que ser induzido ali não significa dizer que é interessante para você só porque o influenciador está passando. Por exemplo, existem vários exemplos de pessoas. Só trazer um negócio aqui. Falar. Inclusive, eu queria aqui dizer, você estava falando sobre esse produto marketing digital, que quem estiver querendo divulgar um produto aí, dar sentido pro seu produto, venha entrar em contato aqui com nossa produção, que a gente vai dar um toque especial para você. Pode continuar. Voltando, por exemplo, existem várias pessoas que influenciam outras pessoas a comprarem os produtos que elas querem, até elas mesmas nem usam. Ela só fala, compra aqui um creme que eu uso, ou então compra aqui um creme que essa marca tá falando. Ela nem usa, manda você usar.
esse cliente que comprou esse produto, ele vai usar, ele vai se banalizar depois, vai ter vários prejuízos. E essa pessoa que influenciou não vai ter nada. É porque a pessoa que influenciou, ela é muito poderosa. Eu não vou dizer aqui, provavelmente, houve um caso agora, eu não vou falar o nome da pessoa. Você vai saber que é marido de uma pessoa que fez um rap, é uma esposa, não é? E ela Nem vendeu... pode, olha a LGPD. Ela vendeu um negócio, um produto, dizendo que era o melhor do mercado. E cobrou R$200 em cima disso. Isso é muito caro. Só que as pessoas que compraram, elas... Eu vou dizer Experimentaram. que elas experimentaram e disseram que não é nada do que ela Deram fala. até merda. E tipo, por exemplo, os produtos de R$50 eram melhores do que o dela, só que ela insistiu na ideia de que não era. Aí as pessoas se banalizaram. É o poder da venda. Difícil. O poder do convencimento. É isso. Né? Infelizmente tem esse lado aí de muitas pessoas que vendem coisas no marketing digital que não faz sentido nenhum para as pessoas, né? E eu sempre defino o marketing digital como uma área muito boa, muito promissora, principalmente para jovens, né? Inclusive eu deixo lá na bio do meu Instagram, por ter comprado tantos cursos que não valiam de nada, eu encontrei um que hoje me faz prestar consultoria para fora do estado. Né? E foi a partir desse curso que eu coloquei lá na bio do meu Instagram. Depois vocês colocam em @prof.marcosleite. Já tá seguindo, né? Sigam o professor, para quem quiser se inteirar nesse mercado digital, que é uma pessoa especialista, por favor, sigam ele. Muito obrigado. Esse assunto de redes sociais e de marketing digital é interessante. Porém, eu acredito que tem que ter uma restrição no uso de redes sociais. Esse é por quê? Por exemplo, como eu citei no colégio, o uso do colégio de celular vai acabar tirando o foco do aluno. Isso é verdade. Eu acredito que tem que ter os pais, professores, coordenadores, órgãos que ajudem a ter uma restrição de uso, porém até leis. Como tem vários aplicativos que utilizam proibição por tempo. Por exemplo, eu digo o seguinte... Por exemplo, o estado de São Paulo fez isso. O governador está Pensem junto comigo. Tudo que existe de problema na nossa sociedade, né? Quando a gente fala em sociedade, né? Um conjunto de pessoas, né? Que formam ela, para se resolve em conjunto. Vamos lá? Então vamos pensar, conscientização dos filhos, né? Presença dos pais, presença também dos nós professores, e me coloco também da escola nesse sentido, mas cada um fazendo o seu papel. A gente não pode direcionar, porque é um problema social, né? Nesse sentido. Agora eu digo também que os alunos precisam se conscientizar que enquanto em sala de aula, a não ser que seja uma atividade proposta para tal, né? Que aquele momento é da aula, né? Aquele momento é de construir conhecimento. E assim, é legal utilizar, é importante utilizar, mas tem que ter um momento certo para isso. Mas, por exemplo, por exemplo, existem países que utilizam a internet, o tablet, o computador, como principal. O Japão, ele já substituiu todos os livros. Não todos, mas tipo, grandes províncias de lá. Por exemplo, Hokkaido, se eu não estou enganado, eu não lembro se é a pronúncia, mas lá não usa mais livros. Computador. É sempre tablet. E... Por exemplo, lá tem uma cultura de que você, quando você sai de um estabelecimento, você tem que limpar. Só que agora quem está limpando são robôs. Então, tipo, é uma inovação tecnológica da zorra. E, tipo, eu sei que o Brasil é um país subdesenvolvido, então é difícil a gente ver isso. Mas o senhor acha que seria possível a gente chegar em algum... Eu acredito que sim, né? Mas a gente precisa também de mãos e braços que queiram, né? Nesse sentido, ajudar a desenvolver e fazer com que essa tecnologia aconteça aqui. E o futuro são vocês. Né? Porque daqui a pouco o prof vai se aposentar, vai para uma casinha de sapê. Quem vai entrar no lugar do professor? E vocês precisam mostrar para que vieram, né? Uhum. Mas é o conjunto. Acho que a tecnologia ela está aí, a gente tem condição sim. O Brasil é um país que exporta muito profissional bom, né, para fora, e por que não aplicar o que vocês constroem, o que você desenvolve de capacidade de saberes aqui no nosso país mesmo. Então, acho extremamente possível que essas tecnologias cheguem aqui. Agora, baseado no que você falou, toda essa tecnologia é utilizada no Japão direcionada. Então, quando ela é direcionada, é focada no aprendizado, aí se torna algo altamente construtivo. E um lugar que é altamente construtivo é o Colégio Assunção. Se você tiver
buscando um lugar para inscrever o seu filho ou filha. Se sinta à vontade para entrar em contato com a nossa produção, que vai indicar para você os nossos diretores. Mas voltando ao assunto aqui, né, acabando mexendo, porque para tudo tem limite, eu gostaria de só apontar um fato que ele me ocorreu. Houveram alguns desentendimentos por conta desse uso do celular no ano passado, mas a gente chegou a um consentimento de não usar este ano, no terceiro ano. A gente está focado mais para essa ingressão do Enem, a gente está tentando usar em atividades, e um salve para um grande professor, o professor de Geografia, Luiz Gustavo. Gustavo é bravo. Que é uma pessoa que ele vê esse potencial da tecnologia integrada na educação. Sim. E ele sempre traz atividades didáticas. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor mesmo, na sua opinião, como professor e pessoal, o que é que o senhor acha da integração da tecnologia nessas virtudes sociais, de saúde? Em suas aulas, por exemplo, o senhor costuma colocar a tecnologia como... Uso, mas de maneira direcionada. Eu sou totalmente a favor, desde que seja direcionada, desde que seja integrada e focada naquilo que vai construir de conhecimento dentro de sala de aula, acerca do assunto a ser trabalhado, né? E a tecnologia, enquanto ela é bem direcionada, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Beleza. Beleza? Você não tem nenhum comentário a fazer? Não, acho que, sem dúvidas, a tecnologia é muito importante e sim, deveria ser colocada extremamente em todas as aulas, em todas as nossas aulas práticas, etc. Acho que a tecnologia deixa eu falar aqui, resumidamente, a gente citou diversos meios de solucionar os perigos da internet. De fato. Então, eu queria, antes de saber agora a sua opinião mesmo, sobre o futuro da nossa geração com as redes sociais, que está afetando a cabeça. Para encerrar mesmo essa conversa. A geração Z é mal vista aos olhos de muitas pessoas. Tem muito jovem que não consegue desinstalar. Ele não consegue viver sem essa influência das redes sociais, principalmente das redes sociais, jogos, que seja, da tecnologia. Então, para encerrar a conversa, fechar isso, para mostrar para todo mundo logo como é que a gente trabalha aqui. Eu penso o seguinte, usar as redes sociais é algo legal, é algo bacana, mas tem que ter uma ponderação. Volto a dizer, né? A palavra que eu mais usei nesse podcast foi dosagem. Precisa ter uma dosagem nessa utilização. A geração de vocês é uma geração incrível, super inteligente, né? Muito capaz, né? E eu acho que todas essas habilidades, juntamente com a tecnologia, devem ser utilizadas de modo que vocês possam construir muitas coisas novas, né? E quando vocês não têm essa dosagem na utilização desses recursos tecnológicos de uma maneira, digamos assim, fútil, vocês perdem a oportunidade e vê tudo passar, né? Sem a possibilidade de aproveitar o que de melhor ela pode oferecer. Muito obrigado. Primeiro aqui eu queria agradecer a todos que estão aqui, porque essa mesa aqui foi muito incrível para participar com vocês. Tem que ter um debate assim, espontâneo, e foi bom a gente falar sobre esse tema. Eu queria aqui encerrar o episódio agradecendo ao professor por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Valeu mesmo. Queria também aqui falar para todas as pessoas que estão do outro lado, se você puder ajudar a gente, se inscreva, deixe seu comentário para o próximo tema e também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, colégio.assunção, e... por favor, eu errei. Não se esqueça de compartilhar. Galera, é Colégio Assunção, SSA. SSA, por desculpa. Tem site do Instagram, as redes sociais que são muito importantes. E por favor, galera, compartilha para quem tá precisando. E como a gente pode ver aqui no final do tema, eu só queria agradecer a Deus que o nosso professor confirmou que o Exterminador do Futuro não vai matar a gente. Obrigado. Se inscreva. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Deixar aqui meu Instagram, né? @prof.marcosleite. Tamo junto. Se precisar, eu tô aqui de volta, né? Para participar de um outro bate-papo tão agradável como esse. Forte abraço a todos. É isso, galera. Até o próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio, galera. Valeu. Um beijo.